10 armas mais mortais da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é considerada a guerra mais difundida e aterrorizante da história da humanidade. Havia mais de 100 milhões de pessoas de mais de 30 países envolvidos direta ou indiretamente e mais de 60 milhões de vítimas. Uma das principais razões para tal destruição em massa foi o armamento avançado usado. Durante a Segunda Guerra Mundial, o foco foi colocado em inovação, tecnologia, comunicação e medicina para ganhar vantagem. Os aliados finalmente alcançaram a vitória nesta guerra mais destrutiva, que terminou com o colapso dos nazistas e a queda dos impérios japonês e italiano. Centenas de armas massivas foram fabricadas pelos Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, Japão, União Soviética e outros países. Olá, eu sou Eduardo Campos, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Cena Top. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar as 10 armas mais mortais da Segunda Guerra Mundial. Messerschmitt Me-262. O Messerschmitt Me-262 foi o primeiro caça a jato do mundo. Foi fabricado pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A aeronave era o esforço alemão para reverter a guerra em 1945. Chamava-se Schwalbe, alemão de engolir em versões de caça, e Messerschmitt, alemão de pássaro da tempestade em versões de bombardeiros superiores. O Me-262 estava mais fortemente armado do que qualquer outro lutador aliado, superando o Gloster Meteor, movido a jato britânico. O desempenho do Me-262 incluiu 2 turborros Junkers Jumo 004B1 8.8 kN, 1.980 libras cada, com uma autonomia de 652 milhas, 1.050 km, atingindo uma velocidade máxima de 870 km por hora, com 37.566 pés, 11.450 km teto. O armamento incluiu 4 canhões de 30 mm Mk-108 e 2 bombas de 550 libras, 250 kg, somente a A2, e foguetes R-4M, de 24 por 2,2 polegadas. Cerca de 1.400 Me-262 foram produzidos, apenas 300 deles foram usados em combate. O lutador poderia ter sido um divisor de águas para os alemães, que receberam os recursos e tempo necessários, mas continua sendo um dos muitos IC da Segunda Guerra Mundial. 9. A arma de 88 mm. O flak de 18,8 cm, 18, 36, 37 e 41, comumente conhecido como 88 ou 88, era uma arma de artilharia antiaérea e antitanque de 88 mm usado durante a Segunda Guerra Mundial pelos alemães. Era uma das peças de artilharia mais temidas, com os alemães usando amplamente do norte da África para a frente russa. O 88 foi originalmente posicionado como uma arma de defesa de aeronaves. O termo Flak é uma forma curta da palavra alemã Flugabwehrkanone, que significa canhão de defesa de aeronaves. Mais tarde, Flak em inglês se tornou um termo genérico para o fogo antiaéreo terrestre. Durante a Operação Campo de Batalha, o 88 custou aos britânicos cerca de 90 tanques e quase 1.000 homens, elevando a moral do lado alemão. Os modelos dos canhões iniciais de 88 mm tinham 56 calibres de comprimento, o que significava que o comprimento do cano era de 56 vezes o seu diâmetro. A arma padrão poderia disparar uma granada de 17 libras subindo milhares de metros no ar e explodindo 1.500 ou mais cacos, que poderiam causar dano em qualquer lugar dentro de 200 jardas. O 88 ganhou sua reputação como a melhor arma da guerra, e era temido pelos aviadores aliados, tanqueiros e soldados por causa de sua precisão, letalidade e versatilidade. 8. A granada Mk2. A granada Mk2 foi fabricada pelos Estados Unidos e foi a granada de infantaria padrão do Exército dos Estados Unidos de 1918 até a década de 1960. Foi usado durante a Segunda Guerra Mundial.
O MK2 também era conhecido como o abacaxi, por seu corpo metálico ranhurado padronizado e a granada frag. O original MK2 tinha um fio de 3/8 de polegada, mais sua base que cobria a abertura usada para preenchê-lo com explosivos. Granadas MK2, que eram de alto poder explosivo, foram preenchidas com pó EC, sem fumaça, que produziu uma quantidade adequada de fragmentação e não exigia um detonador. O MK2 usou TNT em flocos ou granulado. As primeiras variantes do MK2, o M5, M6 e M10, usaram fusíveis. Esses fusíveis deram um grande estrondo e produziram faíscas quando ativados. Durante a Segunda Guerra Mundial, a granada também poderia ser equipada com aletas estabilizadoras, junto com um corpo de tubo para disparar a partir do cano de rifles de serviço que tinha um adaptador M7. 7. Avro Bombardeiro Lancaster. O Avro Lancaster era um bombardeiro pesado de 4 motores britânico. A aeronave foi construída pela Avro para a Royal Air Force, RAF. Ele se tornou o mais importante bombardeiro britânico durante a Segunda Guerra Mundial. O protótipo do Lancaster foi lançado em janeiro de 1941. O Avro Lancaster nasceu de projetos anteriores do bombardeiro Avro Manchester. A aeronave foi usada em muitos bombardeiros na Alemanha, incluindo o chamado Ataque de 1000 Bombardeiros em Colônia. Um conhecido bombardeiro de Lancaster ocorreu na missão de 1943, chamada de Operação Chastise, que deveria destruir as represas do Vale do Ruhr. O Lancaster estava fortemente armado com 8 metralhadoras de 0.303 em várias torres a bordo. Como a guerra progrediu, o compartimento de bombas no avião foi modificado para permitir bombas maiores, como o Grand Slam, que com 9.979 quilos, foi a bomba mais pesada transportada durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, os Lancasters realizaram 156 mil ataques ofensivos e lançaram 680 mil toneladas de bombas altamente explosivas e 51 milhões de bombas incendiárias. Apenas 35 Lancasters completaram mais de 100 operações bem-sucedidas e cerca de 3.249 foram perdidas em ação. 6. O M1 Garand Rifle. O Rifle M1 Garand é um rifle semiautomático de calibre 30 que foi usado pelos Estados Unidos como seu rifle padrão durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia. O Garand ainda está em uso por equipes de perfuração e guardas de honras militares. Durante o seu tempo, foi o primeiro fuzil militar semiautomático de emissão padrão. De fato, os Estados Unidos foram o único país a equipar suas tropas com um rifle de carregamento automático como a arma de infantaria padrão durante a guerra. Deu às tropas dos Estados Unidos a mão superior em poder de fogo e foi chamado de o maior instrumento de batalha já derivado pelo general George Patton. Fuzis M1 foram amplamente emitidos para as forças dos Estados Unidos, mas muitas centenas de milhares também foram fornecidas aos seus aliados como ajuda externa. Eles foram usados por todos os ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos. O rifle M1 ganhou prioridade após o ataque de Pearl Harbor pelos japoneses em dezembro de 1941. Os fabricantes Springfield e Winchester operaram a toda velocidade para produzir mais de 4 milhões de rifles M1 até o final da guerra em 1945. O M1 serviu com distinção. 5. O tanque T-34. O tanque T-34 era um tanque médio soviético que foi usado durante a Segunda Guerra Mundial. Teve um efeito profundo e duradouro no campo do design de tanques, apesar de seus armamentos e amores terem sido superados mais tarde durante a guerra. Foi creditado como sendo um dos designs de tanque mais eficazes, eficientes e influentes. O T-34, durante sua fase introdutória inicial, tinha uma combinação sem precedentes de poder de fogo, mobilidade, proteção e robustez. O T-34 inicial tinha uma poderosa pistola-tanque de alta velocidade de 72,2 mm, que proporcionava um aumento substancial no poder de fogo. Era difícil para as armas antitanque contemporâneas penetrarem sua armadura pesada e inclinada. Durante 1944, uma segunda versão principal do T-34 foi usada, que era o T-34-85,
com uma arma maior de 85 mm para lidar com tanques alemães mais novos. Os soviéticos produziram cerca de 80.000 T-34 à medida que a guerra avançava. Apesar de perderem milhares em combate contra a Wehrmacht alemã, as Forças Armadas Unificadas da Alemanha nazista, de 1935 a 1946. Foi o tanque mais produzido da Segunda Guerra Mundial e o segundo tanque mais produzido de todos os tempos, atrás de seu sucessor da série T-54-55. 4. O MG-42. Projetado pela Alemanha nazista, o Maschinengewehr 42 ou MG-42 era uma metralhadora Mauser de uso geral de 7,92 por 57 mm. O MG-42 era uma versão simplificada do antigo MG-34. As características mais notáveis da arma incluíam sua excepcionalmente alta taxa de disparo, em cerca de 1.200 a 1.500 tiros por minuto, o dobro da taxa das metralhadoras Vickers e Browning. O MG-42 tinha um alcance de 1.000 metros e uma capacidade de 50 rodadas. Os soldados norte-americanos chamavam a arma de Serra de Hitler, enquanto o Exército Vermelho Soviético a chamava de estripador de linóleo, pois produzia um som único de rasgo devido à sua taxa de fogo extremamente alta. Foi usado extensivamente pela Wehrmacht e pela Waffen, o braço armado da organização SS do Partido Nazista, durante a segunda metade da Segunda Guerra Mundial. Foi usado em todos os campos de batalha da Europa e causou milhares de mortes dos aliados. A arma foi muito amada por seus usuários e respeitada pelas forças aliadas que a enfrentaram. Até o final da guerra, cerca de 408.328 MGs-42 foram produzidas. 3. Lançador de foguetes Katyusha. Construído pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial, o lançador de foguetes Katyusha era um tipo de foguete de artilharia com vários lançadores de foguetes presos à traseira de um veículo para proporcionar mobilidade. Eles foram usados durante toda a guerra e eram famosos por seu poderoso golpe. Estavam disponíveis por uma fração de preço da arma de artilharia e podiam derrubar as tropas inimigas em questão de segundos. O som do lançador também causou terror psicológico e foi chamado de órgão de Stalin. Tinha uma ogiva explosiva de 5 kg de altura e estava presa no veículo designado como BM-13. Os foguetes tinham um alcance de 8,5 km e o raio de fragmentação explosivo no impacto era mais de 10 metros. Os lançadores foram menos precisos do que as armas de artilharia, mas foram eficazes no bombardeio de saturação, que foi mais temido pelas tropas alemãs. Mais de 10.000 lançadores Katyusha foram produzidos até o final da guerra, juntamente com 12 milhões de foguetes. 2. Furacão Hawker. O Hawker Hurricane foi o caça britânico de assento único que foi construído pela Hawker Aircraft para a RAF. Foi um dos maiores aviões de combate da Segunda Guerra Mundial. Poderia atingir uma velocidade máxima de 340 milhas por hora e tinha um alcance de 468 milhas, com um teto de 35.000 pés. Armamentos no Furacão incluíam 8 metralhadoras 0.303. Mais de 14.583 furacões foram construídos, incluindo uma versão posterior denominada o Furacão do Mar. O Hawker Hurricane é bem lembrado pela Batalha da Grã-Bretanha, em 1940, quando a RAF defendeu a Grã-Bretanha contra a Força Aérea Alemã, resultando em uma grande campanha travada inteiramente no ar. O Hawker foi responsável por mais de 60% das vitórias aéreas da RAF durante a Batalha da Grã-Bretanha e interrompeu o avanço de Hitler na Europa. Foi amplamente utilizado nas principais áreas de batalha durante a guerra, como as selvas do Extremo Oriente e os desertos do norte da África. 1. Bomba atômica. A bomba atômica é talvez a arma mais lembrada da Segunda Guerra Mundial, cujos efeitos duraram várias décadas após o seu uso e o fim da guerra. Em 6 de agosto de 1945, Little Boy, o codinome da primeira bomba atômica a ser lançada sobre o Japão, foi detonada sobre a cidade de Hiroshima. A bomba explodiu com uma energia de aproximadamente 15 quilotons de TNT, que causou danos significativos à cidade. 3 dias depois, a segunda bomba atômica, codinome Fat Man,
foi detonada sobre Nagasaki em 9 de agosto de 1945, que foi ainda mais poderosa do que a primeira bomba, explodindo com uma energia de 21 quilotons de TNT. A detonação dessas bombas fez dos Estados Unidos o primeiro e o único país a usar bombas atômicas contra outro país. Mais de 66 mil pessoas foram mortas como resultado direto da explosão em Hiroshima, com mais de 69 mil baixas. Entre os mortos, 20 mil eram do exército imperial japonês. O número total de mortes alcançou mais de 192 mil, incluindo os efeitos posteriores da radiação. Mais de 70 mil pessoas foram mortas instantaneamente em Nagasaki. 5 dias depois da segunda detonação, o Japão se rendeu, encerrando a guerra mais mortal da história. Mais de 60 milhões de pessoas foram mortas durante os anos mortíferos da Segunda Guerra Mundial, tornando-se a guerra mais letal e devastadora da história da humanidade. O número de mortos era de cerca de 3% da população mundial total em 1940. Uma perda tão grande resultou em grande parte da tecnologia avançada que acelerou o ritmo de perdas humanas e danos à infraestrutura de ambos os lados. Após a detonação da primeira bomba atômica em combate, o mundo foi aberto à guerra nuclear e o debate continua desde então. Não esqueça de se inscrever no canal Senatop, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado a todos!